A missa que você vai assistir agora é um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado. Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentarão com clarividência e sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, Neto, Mariana, Marcos, que estão presencialmente na capela da Rede Vida. E a nossa saudação especial e carinhosa a você que se reúne na manhã desta terça-feira para celebrar conosco a Eucaristia. Esta não é uma missa, só mais uma missa como outra qualquer. Não. Essa missa, ela é celebrada especialmente para você, que talvez esteja no hospital, talvez esteja impossibilitado de sair de casa ou que se prepara para mais um dia de trabalho. E é para você que nós estamos hoje reunidos celebrando a memória de São João Maria Vianney. Ele, inclusive, é o padroeiro dos sacerdotes, o cura d'Ars, o cura da cidade de Ars. De maneira especial, queremos rezar hoje por todos os sacerdotes do Brasil e do mundo. Aliás, você que também é sacerdote e acompanha essa celebração, ou que seus paroquianos também se reúnem conosco, sinta-se parabenizado. Queremos rezar por todos os padres e principalmente pelo povo santo de Deus. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Piedade de nós, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade de nós, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Neste dia 4 de agosto, portanto, rezamos por todos os vocacionados e, de maneira especial, queremos muito rezar pelas suas intenções. Você é nosso convidado, pode enviar suas intenções através do telefone que está aparecendo aqui na tela. Será um prazer rezar por você. Nós somos uma grande família, aliás, uma família que reza nessa emissora. Por isso, nós somos o canal da família, o canal da sua família. Por você também, oremos. Deus de poder e misericórdia, que tornastes o presbítero São João Maria Vianney admirável por seu zelo pastoral, concedei-nos, por seu exemplo e intercessão, conquistar no amor irmãos e irmãs para Cristo e com eles alcançar a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor Deus de Israel: escreve para ti no livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como fostes inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Porque gritas em teu sofrimento, é incansável a tua dor. Eu te tratei com rudeza, por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá de suas ruínas, e a fortaleza terá lugar para suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade é estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá de seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor de sua aproximação de mim? Diz o Senhor: sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião, e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem, e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar alguns instantes, amados irmãos e irmãs. Hoje a liturgia da palavra está toda centrada em um tema: purificação. Exatamente, a primeira leitura fala de purificação e o Evangelho também fala de purificação. E é muito oportuno porque o Senhor vem dizer para nós o que é que purifica. Será que o que purifica o ser humano são apenas rituais vazios, sem sentidos? Ou será que o que torna o homem puro, o que purifica o ser humano, é um coração voltado para Deus? Claro que nós estamos certos que se trata da segunda opção. Por essa razão, nós temos na primeira leitura os lamentos de Jeremias. Jeremias nasceu em Anatote, em 650 a.C., faleceu por volta de 570 a.C. e teve uma missão muito dura. Jeremias sofreu porque naquele período Jerusalém estava passando pelo exílio, chamado exílio na Babilônia. E esse foi um tempo de extrema dificuldade. Imagine você, se estivesse naquele tempo, você teria que ver os filhos assassinados, os pais morrendo, as pessoas sem liberdade, indo presas para trabalhar num país estrangeiro e sem liberdade de culto. Essa tratava-se de uma das grandes dores de Jeremias. Ele imaginava como o povo pode ser feliz se está longe de Javé, se está longe de Deus. E é no meio de tudo isso que Jeremias faz as suas lamentações, mas aqui, na leitura de hoje, ele apresenta uma esperança. O exílio não vai durar para sempre. O povo não vai ficar sofrendo para sempre. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é fiel. Se Ele é fiel, é porque Ele concedeu uma aliança. E é verdade que o povo agora está sofrendo. Aliás, Jeremias deixa claro que o povo estava sofrendo devido às más escolhas, principalmente dos líderes da época, que deveriam pastorear o povo. Mas ao invés de se preocuparem com o verdadeiro culto, com justiça, com aquilo que é honesto e justo ao Senhor, esses líderes se preocuparam antes em só satisfazer alianças com os países estrangeiros, implantar cultos diferentes, introduzir deuses estrangeiros nesse culto, e Jeremias lamenta tudo isso. Mas ele diz que mesmo assim, mesmo que o povo esteja sofrendo, mesmo que o momento seja de extrema dor, Deus vai mudar a sorte, Deus vai mudar o destino. Reparou qual é a resposta do Salmo para essa leitura? O Salmo de hoje, ele diz que o Senhor, de fato, olhou a terra lá do alto céu. O que significa olhar a terra do alto céu? Deus, quando olha, quando lança o seu olhar generoso, e basta só um olhar, toda a nossa sorte é mudada. E o Senhor é fiel, portanto, Ele vai mudar a sorte do seu povo que está sofrendo. E ainda é possível lembrar que Jeremias fala que todo o sofrimento que o povo está passando, apesar de ser algo ruim em essência, o sofrer, Deus não quer o sofrimento, mas tem um caráter pedagógico. O que Jeremias quer dizer com isso? Esse sofrimento vai purificar, olha aí o tema da liturgia da palavra, vai purificar o coração do povo de Deus, porque o povo vai perceber que tudo que está passando não é castigo de Deus. Deus não tem prazer em castigar, mas o povo vai se dar conta de que está passando por momentos difíceis devido às suas más escolhas, principalmente as más escolhas daqueles que deveriam cuidar do povo de Deus. E aqui Jeremias profetiza que perante a aliança de Javé vai terminar o exílio, e de fato ele terminou, e todos voltarão para Jerusalém, onde se verá de novo o templo sendo construído,
as pessoas voltando para casa, as pessoas podendo cultuar a Javé. E isso é muito bonito, isso mostra que a purificação de fato aconteceu. Nessa mesma linha de raciocínio, nós temos o Evangelho de hoje que mostra, mais uma vez, Jesus em embate com os fariseus. Os fariseus sentiam um amor muito forte pela Torá. Eles amavam a lei. Mas como eles pensavam? Segundo o pensamento dos fariseus, quanto mais se obedecer à lei, e essa lei não é só os 10 mandamentos, quanto mais se obedecer à lei e os rituais, inclusive externos, mais se aproximaria de Deus e mais ficaria purificado esse povo. Quando nós falamos desses rituais, nós estamos lembrando não só do decálogo, dos 10 mandamentos, mas de 613 leis orais, não só as escritas, orais. E muitas dessas leis eram apenas tradição humana, não levavam o homem para perto de Deus. Uma dessas leis, portanto, era inclusive lavar as mãos antes de tomar a refeição. Agora, por que eles faziam questão que se lavasse as mãos antes de tomar o pão? Não é por higiene. A gente sabe, sobretudo no mundo pós-pandemia, que nós devemos sempre lavar as nossas mãos, a higiene tem que estar sempre sendo cuidada, mas aqui se trata de um ritual. Eles acreditavam que se lavassem as mãos antes de tomar a refeição, eles estariam imitando os sacerdotes da época, que antes de oferecer um culto a Deus, lavavam as mãos e os pés. E aí sim, uma vez purificados, eles achavam que o que purificava era só o ritual externo e não o coração, estariam então aptos para oferecer o culto a Deus. E os fariseus sabem bem disso. Ademais, chama-nos a atenção que Jesus está se encontrando não com fariseus aqui de Nazaré, não fariseus da Galileia, eram de Jerusalém. A Galileia é uma região, sobretudo no tempo de Jesus, em que o paganismo estava sempre em contato com o judaísmo. Então, poderíamos dizer que era um judaísmo um pouco menos rigoroso na região em que Jesus viveu. Em Jerusalém, não. Eles eram extremamente obcecados pelo ritual exterior. E agora os fariseus estão criticando Jesus. Agora, os fariseus se escandalizam porque os discípulos de Jesus não fazem um ritual externo. Insisto, não é higiene, mas não lavam as mãos como um ritual, apenas um rito, só esse rito. Jesus, porém, percebe tudo isso e nós temos, hoje foi a leitura do Evangelho de São Mateus, mas nós temos o mesmo paralelo, a mesma leitura também em São Marcos. Em São Marcos, Jesus é ainda mais duro. Jesus chama os fariseus de raça de víboras. E ele justifica por que chama de raça de víboras. Porque o coração deles, para Jesus, estava longe de Deus. O coração deles estava somente preocupado em rituais vazios, exteriores. Vejam, meus amigos, 613 mandamentos, 613 leis, muitas delas porque o povo de Judá, o povo de Jerusalém, sobretudo, acreditava que muita coisa tornava o homem impuro. Eles tinham uma grande dificuldade em lidar com temas como, por exemplo, a morte, a vida. Então, para eles, o sangue tornava o homem impuro. Se alguém tocasse no sangue, estava impuro. Se alguém tocasse num cadáver, estava impuro. Todas essas coisas que aconteciam, que faziam parte, naturalmente, do dia a dia, do cotidiano da população, tornavam o homem impuro. E nós não podemos pensar que, só está impuro e tudo bem. Não. Tornar o homem impuro significava excluí-lo da comunidade. E Jesus não exclui ninguém. Ninguém deve ser excluído. Portanto, perceberam como é difícil a situação de uma pessoa que era considerada impura? E aí, para se purificar, existiam todos esses rituais externos, não estavam falando de verdadeiro coração, que acreditavam os fariseus que tornavam o homem puro novamente. Muito bem, diante de tudo isso, Jesus agora vai falar aos discípulos que o que torna o homem impuro não é o alimento. Todo alimento é puro. Deus nos dá o alimento. Quando nós fazemos, aqui os sacerdotes fazem o ofertório, nós dizemos, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora será apresentado e para nós vai tornar pão da vida. O alimento é puro, é dado por Deus. O alimento, portanto, não vai tornar um homem impuro. Mas o que torna o ser humano impuro? É o coração. Do coração saem os maus desejos,
Do coração sai o egoísmo, do coração sai a violência, do coração sai o assassinato, do coração saem as maldades, tudo aquilo que deixa de fato o homem puro. É isso que torna o ser humano puro ou impuro, ou seja, o seu coração. E falando de coração, hoje nós não podemos deixar de recordar um homem chamado João Maria. É São João Maria Vianney, o padroeiro de todos os sacerdotes, hoje é o dia dele, e ele, graças a Deus, é o padroeiro de todos os padres, todos esses homens que deixaram casa, que deixaram suas terras, mas que amam Jesus, que querem seguir Jesus de maneira mais perfeita. João Maria nasceu num contexto muito difícil. A Europa, no século XVIII, passava por grandes dois acontecimentos. 1780, a Revolução Industrial. 1789, a Revolução Francesa. Vale lembrar da Revolução Francesa. Com esse movimento, muitas das tradições, por exemplo, a monarquia, ela foi vista como diabólica até por muitos do movimento revolucionista. E a igreja também passou a ser menosprezada. Sabiam que vários padres foram perseguidos? Vários padres, inclusive, arriscavam as suas próprias vidas só para levar um sacramento, para levar Jesus Eucarístico, ou para dar a extrema unção, como se falava na época, né, que é o sacramento da unção dos enfermos. Vários sacerdotes correram riscos de vida, realmente, por amor à Eucaristia. É nesse contexto, portanto, que nasce João Maria, vindo de uma família rural, profundamente católica, e na infância, o jovem João Maria passava longas horas conversando com uma imagenzinha de Nossa Senhora. Passava, inclusive, diz uma tradição que a mãe dele ficou extremamente preocupada porque não achava João Maria, ele estava num estábulo conversando com Maria e não viu o tempo passar. Parece que aqueles poucos minutos se transformaram em verdadeiras horas para a mãe, mas para João Maria era apenas um minutinho ali com Nossa Senhora, só isso, apenas isso. Então, João Maria cresce nesse contexto. Família católica, é de origem humilde, é da roça, e ele sente no seu coração o desejo de tornar-se padre. Cada vez mais crescia esse desejo no seu coração. Mas ele tinha uma dificuldade extrema com o latim, com a filosofia e com a teologia. E mesmo em meio a tantas dificuldades, ressalto, era de origem humilde, mesmo no meio de tantas dificuldades, no meio de um mundo marcado pela Revolução Francesa, que tinha acontecido há pouco, João Maria tornou-se sacerdote graças ao coração de Jesus. Aliás, é ele quem fala, o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Olha que bonito. E ele foi então designado para uma cidadezinha, a gente fala cidadezinha, mas na verdade era uma vila, 40 casas, chamada Ars. E é ali que ele vai então desempenhar o seu sacerdócio. As circunstâncias não poderiam ser piores. Quando chegou nessa cidade de Ars, ele encontrou as pessoas afastadas da religião, devido também ao mundo conturbado pelo qual passava aquela região francesa em específico. João Maria encontrou uma tarefa muito árdua. Como é que eu vou evangelizar esse povo? E aí ele começa a fazer jejuns. Ele começa a se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a conversão do seu povo. Sabe o que acontece? Com perseverança, com muita oração, ele vai percebendo que, de fato, o catolicismo vai renascendo no coração dessas pessoas. Vejam, não é um ritual exterior, como queriam os fariseus. Trata-se da conversão do coração. E ele faz jejuns, ele reza, e pouco a pouco as pessoas começam a procurar cada vez mais os sacramentos. São João Maria Vianney dizem que passou cerca de 18 horas num confessionário, ouvindo as pessoas que queriam ir até ele. Ou seja, é o coração das pessoas, esse sim, puro, purificado, é o coração dessas pessoas que São João Maria Vianney queria acolher. Portanto, São João Maria Vianney, com tanto empenho, com tanto zelo, acabou se tornando o modelo dos sacerdotes. Nós, padres, nunca podemos nos esquecer do essencial, o nosso amor à Eucaristia, que é celebrada sobre o altar, o nosso amor à Igreja deve sempre ser o nosso bem maior. O nosso amor à Eucaristia é pleno, porque Jesus nos concedeu essa graça. O sacerdócio não é meu, não é meu. O sacerdócio é de Jesus.
Ele é confiado a nós, homens, para que Jesus continue atuando na humanidade, mostrando o seu amor, curando as pessoas, salvando as almas. Portanto, neste dia de São João Maria Vianney, eu quero lembrar de todos os sacerdotes, os falecidos, claro, de todos os sacerdotes que enfrentam tantas dificuldades. Sabe aquele padre que às vezes só tem uma bicicleta, mora no interior, lá na roça, em lugares longínquos? Aqui no Ocidente não é tanto sofrível ser padre quanto no Oriente. No Oriente, em muitos locais, se você for sacerdote e falar de Jesus, você corre ainda hoje risco de vida. Mas essas pessoas continuam depositando a sua esperança, o seu amor, não em seres humanos, não em rituais vazios, mas no coração de Jesus, porque tem a certeza de que onde está Jesus, aí está também a igreja com o seu povo. Jesus quer ficar próximo do seu povo, por isso que o padre se faz presente no meio do povo. Hoje, querido irmão sacerdote, rezo por você. Nós trazemos também as suas dores, suas esperanças, suas angústias e suas alegrias, principalmente também pelo povo de Deus que está sedento de bons pastores. Por todo o povo do Senhor, então, hoje oferecemos essa Eucaristia em comunhão com São João Maria Vianney. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos agora fazer as nossas preces comunitárias. Pelos padres, especialmente o nosso Padre Lúcio, para que encontrem forças na oração, alegria no serviço pastoral e apoio em nossas comunidades, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos vocacionados à vida religiosa e presbiteral, para que tenham como exemplo a vida simples, santa e dedicada de São João Maria Vianney, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos agentes de pastoral, para que ajudem nossas comunidades a descobrir os ensinamentos de Cristo, os valores essenciais para a vida de fé, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Nós aproveitamos também para lembrar do seu padre, o pároco que batizou você. Lembre-se com carinho dele. Rezamos igualmente pelos padres que estão atuando na Rede Vida, que proporcionam também o amor de Jesus através da comunicação para que chegue a esses corações tão sedentos de Deus. Por isso pedimos, ouvi, Senhor, a nossa prece. Pai de bondade, aqui estão alguns dos nossos muitos pedidos. Atendei-nos por vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também
irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, que infundistes em São João Maria Vianney o espírito de verdade e amor para apacentar o vosso povo, ao venerarmos sua memória, concedei-nos imitar seu exemplo e receber o auxílio de sua intercessão. Na comemoração dos vossos santos, nós vos oferecemos este sacrifício de louvor. Por ele confiamos ser libertos dos males presentes e futuros, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à Igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São João Maria Vianney, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós, na sua voz a vossa palavra, nos seus gestos o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Você que gosta de acompanhar a oração, dar as respostas também, será feita então a oração eucarística número 1. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Odilo e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Neto, Mariana, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos.
Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Por Cristo Senhor nosso. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Rezamos por todos os sacerdotes também já falecidos. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Você que reza conosco, que está impossibilitado de receber Jesus presencialmente, faça sua comunhão espiritual agora com o Senhor. Corpo e sangue de Cristo. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos. Senhor, pelos celestes sacramentos que recebemos na comemoração do vosso santo São João Maria Vianney,
Nós os pedimos que esta celebração na terra nos alcance as alegrias do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós queremos também especialmente convidar a você que está rezando conosco a passar o dia com toda a nossa programação, rezando pelos padres. Logo mais teremos às 10 da manhã o Santo Terço de Nossa Senhora. 6 da tarde vou rezar ao vivo com você. Meio-dia também tem o Padre Juarez, que reza o terço. Vários sacerdotes estão hoje também na programação da Rede Vida, pedindo a intercessão de São João Maria Vianney. E agora eu vou conceder então a bênção solene, pedindo que o Senhor olhe para nós com amor e misericórdia. Com certeza, Neto. Rezemos então um Pai Nosso por todos os padres. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todas as vocações, rogai por nós. Aliás, a gente agradece, Neto, porque você permite também que nós, sacerdotes, exerçamos nosso ministério também aqui na Rede Vida para evangelizar. Deus lhe pague. É a dona, Nossa Senhora. Vamos então receber a bênção solene, a bênção sacerdotal, conhecida como bênção de Arão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos todos em paz, tenhamos todos uma excelente terça-feira e o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Essa missa teve um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito